Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Hoje um pouquinho mais atrasados, em função, como já disse, da mudança que eu estou fazendo. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros Escondidos e estamos falando de um tesouro que é o Salmo 119. A cada semana trazemos variedades dessas joias, desses tesouros escondidos nestes salmos e depois vamos trazer outros tesouros. Este será o episódio de número 8. Semana passada, no episódio número 7, trouxemos uma palavra tremenda, você não deve deixar de assistir. Como posso ser muito melhor? Através da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho disso hoje. O Salmo 119, como já falamos, é o capítulo mais longo da Bíblia. É chamado por alguns o tesouro dentre os salmos. Hoje nós abordaremos uma das simbologias mais marcantes e importantes da palavra de Deus. Desde o princípio da criação até os dias atuais, nada se compara à energia, ao poder e à grandiosidade da palavra de Deus expressa no tema de hoje, que é o principal do Salmo 119. E será então o episódio número 8 da série Tesouros Escondidos, Luz para os Meus Caminhos. Então, bora lá! Lembrando que serão 3 gomos de 8 versículos, com as 3 letrinhas hebraicas correspondentes, Nun, Samek e Ain, do versículo 105 ao 128. Bora lá! Começa já com a palavra-chave desse estudo de hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Prometi e cumprirei minha promessa, guardarei e obedecerei os teus justos estatutos. Sofri muito, diz o salmista, ó Senhor, restaura minha vida como prometeste. Senhor, aceita, eu te peço, minha oferta de louvor e ensina-me os teus estatutos. Minha vida, então ele fala, está sempre por um fio. Todavia não me esquecerei da tua lei. Os perversos me preparam armadilhas, mas não me desviarei dos teus preceitos. Teus preceitos são o meu tesouro, a minha herança para sempre, são o prazer do meu coração. Estou decidido a cumprir os teus estatutos para sempre e os cumprirei até o fim. Não suporto pessoas falsas, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Tua palavra é a minha esperança. Que coisa linda! Afastem-se de mim vocês que praticam o mal, pois obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança seja frustrada. Sustenta-me novamente, ele fala, e serei salvo. Então meditarei continuamente com alegria em teus decretos. Rejeitaste, porém, a todos os que se afastam dos teus decretos, os que só enganam a si mesmos. Removes os perversos da terra como coisa desprezível, por isso amo os teus preceitos. Estremeço e tenho temor reverente por ti e por teus estatutos. Verso 121. Não me entregues aos meus inimigos, pois tenho feito o que é justo e certo. Garantas o bem deste teu servo, não permitas que os arrogantes me oprimam. Os meus olhos anelam por ver o teu livramento, o cumprimento da tua promessa de justiça. Trata este teu servo conforme o teu amor e a tua bondade e ensina-me os teus decretos. Dá discernimento e inteligência para que este teu servo possa entender os teus preceitos. Senhor, é tempo de agires, pois violaram e desprezaram tua lei. Amo os teus mandamentos mais que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Por isso, tenho em tudo como retos os teus preceitos e aborreço todo o caminho falso. Aí, até o verso 128 do capítulo 119, do Salmo 119. Vamos explorar, então, esses tesouros desse trecho do Salmo 119. A semana passada, como nós vimos, e por favor não deixe de assistir, falamos, O salmista fala e nós falamos de coração, pela tua palavra, tu, Senhor, me fazes mais perspicaz, mais valoroso, mais digno, mais estratégico do que os sábios, do que os mestres, do que os anciãos e até do que inimigos fortíssimos
poderosos e preparados. E a resposta está no primeiro versículo aqui do dia de hoje, o Salmo 119, verso 105. Por que tudo isso acontece? Porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O que quer dizer isso? Sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Tudo indica que o próprio rei Davi foi quem escreveu esse Salmo 119, embora não se tenha totalmente a certeza, mas tudo indica que sim. E se sim, ele se refere à orientação sempre presente de Deus em sua vida, conforme a gente pode ler na história de Davi. Seja a respeito da tomada de decisões para o reino de Israel, ele era um rei, ele precisava tomar decisões, ele estava à frente de um povo bem numeroso, seja aquilo para fazer no dia a dia, como caminhar, como andar, como se comportar, quais as decisões a tomar, seja em tempos de guerra. Neste caso, inclusive, em tempos de guerra, o Deus onipotente, nós lemos isso em várias passagens da Bíblia, são lindas, Deus indicava a Davi por onde andar, cercar, se desviar e atacar os seus inimigos. Deus falava com ele assim, vai por ali, vai por aqui, evite isso, fica perto das amoreiras, né? Como abordá-los e até quais os planos eles tinham em mente, né? Tem até a história do profeta Eliseu, que numa outra época, que o rei lá ficou preocupado porque ele achava que tinha espião lá dentro da corte dele, porque quando ele ia atacar Israel estava lá preparado. E aí ele falou, não, tem um espião aqui. Aí alguém falou, não, sabe o que é? Eles têm um profeta chamado Eliseu, que sabe os pensamentos do rei inimigo de Israel na sua cama, o que você sonha, o que você pensa. E aí eu pergunto para você, pode um Deus assim, tão amoroso e tão poderoso? Pois é, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele está à disposição, o seu poder permanece igual para nos dar luz para os nossos caminhos e nos dar direção para os próximos passos. Ele acende a sua luz de sabedoria sobre nós, não é? Sua palavra é uma lanterna com facho poderoso para os nossos próximos passos. E quanto nós precisamos disso. Senhor, o que nós devemos fazer? Não consigo enxergar nada. Eu estou perdido. Venha em meu socorro. Coloca palavras na minha boca. Tira as ações erradas do meu coração. Se nós tivermos essa dependência, essa confiança, essa fé, o Senhor virá em nosso socorro e Ele é tão bondoso em ouvir as nossas orações e respondê-las. Não é? Então, esse facho poderoso de luz nas nossas decisões e a iluminação que precisamos para a escuridão do futuro, que vem à nossa frente, a incerteza dos caminhos futuros, o Senhor promete, por isso essa palavra é tão linda, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o caminho que está à frente. Aí, por isso, Davi continua, e eu vou citar somente os versos que têm a ver com isso, não sobre os seus inimigos e tudo mais, para tentar desviá-lo, mas sobre aquilo que tem a ver com a lâmpada, com a palavra de Deus. O verso 106, prometi e cumprirei a minha promessa, diz ele, guardarei e obedecerei os teus justos estatutos. O que é isso? Significa obediência e submissão às ordens de Deus. Você honra a palavra de Deus, você honra a Deus, então você é obediente, você é submisso e você então segue servindo ao Senhor e dizendo, prometi e vou cumprir a minha promessa, guardarei e obedecerei os teus justos estatutos. Verso 108, Senhor, aceita, eu peço, minha oferta de louvor e ensina-me os teus estatutos. Louvor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, na minha vida, na nossa vida, pelos seus estatutos tão fiéis que nos indicam os passos e o caminho a seguir. Verso 111, teus preceitos são meu tesouro, a minha herança para sempre. São o prazer do meu coração. Olha isso. Onde está o seu prazer, meu querido? Onde está? Está nas coisas desse mundo? Ok, podemos até gostar disso ou daquilo, mas onde está a sua herança? O seu tesouro, aí estará o seu coração também. Valor e deleite na herança nos dada sem merecimento. Verso 114. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, tua palavra é a minha esperança. Olha que coisa linda, a esperança renovada no único que nos acolhe e nos protege, o Senhor Jesus, tão amoroso, nosso melhor amigo.
Versos 116 e 117, ele fala de sustento. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança seja frustrada. Sustenta-me e serei salvo. Então meditarei continuamente com alegria em teus decretos. Veja, querido, este é um clamor. O clamor por sustento. O Senhor me sustenta quando eu estiver fraco, quando as minhas forças estiverem se esvaindo, não é? O teu sustento é fiel, o Senhor sustenta os pássaros. O Senhor diz isso na tua palavra, em meio à longa jornada que nós temos que perseguir e percorrer na nossa vida, a esperança se renova, como diz este salmo, em alegria, ao saber do cuidado fiel do nosso querido Jesus, nosso Pai, sempre presente, sempre amoroso. Verso 120, estremeço e tenho temor reverente por ti e por teus estatutos. Então, queridos, tem isso também. Tem tanta gente que tem a Jesus meio próximo e isso é muito bom, porém às vezes abusam, né? Nós temos que ter reverência ao Senhor, Ele é o Deus Santo, 3 vezes santo, dizia minha tia, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus todo-poderoso, glorioso, Senhor do céu e da terra. Diante dele se prostram todos os seres criados, todas as criaturas, e nós também nos prostramos diante dele em temor e reverência por quem Deus é e pelas suas ordens. Verso 123. Meus olhos anelam por ver o teu livramento, o cumprimento de tua promessa de justiça. É isso, esperar e anelar. Já falamos sobre isso algumas vezes nestas séries que falamos, né? Como aqueles que esperam, né? Os guardas esperam pelo romper da manhã, né? Estão lá naquela noite escura, inimigos cercando e eles anelando pelo amanhecer. Assim esperamos o Senhor brilhar a sua luz, a lâmpada para os nossos pés, não é? O clarear da manhã, quando a gente pode enxergar tudo. O Senhor é maravilhoso. Esperar no cumprimento das suas promessas. Verso 124. Trata esse teu servo conforme teu amor e bondade, ensina-me os teus decretos. 125. Dá-me discernimento e inteligência a este teu servo para entender os teus preceitos. Trata esse teu servo com gentileza e bondade, Senhor, por favor. Não leve em conta as minhas bobagens, as minhas palavras tolas, os meus pensamentos vãos. Quebra a minha cegueira. Venha ao meu encontro, Senhor. Dá-me inteligência espiritual para poder entender a riqueza e a profundidade das tuas coisas e, ao mesmo tempo, praticá-las no dia a dia da minha vida. A tua palavra não é só um livro rico e sábio que fica na prateleira, né? Como eu tenho alguns aqui. Ele vem, ele é vivo, ele se aplica ao nosso dia a dia. Você está precisando de uma palavra de Deus hoje. O Senhor traz a palavra dele hoje, viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, para que possamos entender os seus ensinamentos. E finalizando, versos 127 e 128. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, sim, mais do que o ouro puro. Né? Por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço todo o caminho falso, tudo aquilo que é falso. Eu quero o ouro puro, o ouro verdadeiro. Eu não quero quinquilharia do demônio para mim, não quero o brilho desse mundo, não quero o que esse mundo tem para oferecer. Eu inclino meu coração para Deus e não para as coisas desse mundo que são passageiras. Tu e tua palavra são os meus maiores tesouros. São os maiores tesouros que alguém pode ter. Por isso, conserva-me junto a ti, Senhor, para que nunca eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ou ande em pecado, entristecendo assim a pessoa do teu Espírito Santo. Bom, queridos, pela palavra de Deus, os mundos foram criados. A sua energia cósmica, infinita, criou os sóis, as estrelas, as galáxias e também este poder maravilhoso, essa luz que brilha, essa energia, criou os seres pequeninos, invisíveis, as moléculas ínfimas. Que Deus maravilhoso é esse e o quanto Ele pode estar ao nosso lado e quanto é bom estar ao lado dEle. Tudo partiu dEle e existe para apontar louvor para Ele. Quando nós chegamos às conclusões de que Ele é maravilhoso ao vermos uma árvore, um pássaro, uma flor, um peixezinho, a beleza das estrelas, não é? Nós
apontamos em louvor para Ele e falamos: Senhor, Tu és maravilhoso, né? Essa poderosa luz que emana do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, essa luz vem iluminar as nossas mentes, abre os nossos olhos, revela a vontade santa de Deus para cada um de nós, para o próximo passo e ao longo de nossas vidas. Apegue-se, meu querido, minha querida, ao Senhor Jesus, porque Ele é a luz que veio ao mundo. Ele falou isso. Ele é a palavra encarnada, o Verbo se fez carne. Ele é a luz que veio ao mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você pode ter os seus caminhos iluminados, apegando-se e amando ao Senhor e a sua palavra de todo o seu coração. E mais, para terminar, cada um de nós pode ser luz nesse mundo. Ele falou: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quando? Quando nós, cumpridores e portadores genuínos da palavra de Deus, dos preceitos de Deus em nossas vidas, andamos por esse mundo de maneira a agir da maneira que nós falamos, ou da maneira com que a palavra de Deus diz, sendo coerentes com a palavra de Deus. Não adianta a gente querer falar muito, expressar muito. Hoje, né, a gente pega estudos em ChatGPT e está fácil, está muito fácil. Faz aí um ChatGPT, faz um estudo sobre qualquer coisa. Sai lá, melhor do que eu poderia fazer um estudo como esse. Mas ele vem do frio, de uma mente eletrônica. Nada disso, querido. O que você precisa na veia é da pessoa do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e da pessoa do Deus Pai, na sua vida e a sua luz para iluminar os seus próximos passos e ser luz para os seus caminhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor veio iluminar a escuridão desse mundo, Senhor. Infelizmente, o Senhor mesmo disse: os homens, as pessoas, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que não seja isso assim, Senhor, na nossa vida, que possamos Te amar mais do que as trevas. As trevas, elas expõem um brilho falso, mas ali está um buraco negro que nós entramos e não saímos mais. Então, Senhor, nós Te pedimos que o Senhor ilumine com a Tua luz verdadeira. Tu és a luz verdadeira. Aquele que Te segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, Senhor. Que assim seja na vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor os abençoe, a sua família, as suas decisões, que eles optem verdadeiramente por Te seguir acima de todas as coisas e Te amem mais do que o ouro, sim, do que o ouro puro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Peço perdão mais uma vez por ter atrasado o estudo dessa semana, mas que o Senhor abençoe. Por isso, põe o sininho aí, às vezes atrasa, mas sempre vem, não é? Siga, né, o nosso canal, se inscreva, curta, mande a sua mensagem. Cada curtida vai para mais 5 pessoas. Não deixe de espalhar a palavra de Deus e que Deus abençoe a sua semana, a sua vida, que te ilumine com essa luz maravilhosa do Drops do Céu, né? Essa luz de Deus para a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.